Pessoal, bom dia. Vou apresentar para vocês o conteúdo que vamos estudar agora, que chama Soma das medidas de abertura dos ângulos de um polígono. Então, vamos estudar primeiro, aqui fala sobre polígono, tá? Vamos estudar a princípio a do triângulo, do polígono triângulo. Então, sabemos que o triângulo ele possui tanto ângulos internos quanto ângulos externos, tá? O ângulo externo, vocês até viram o ângulo de meia volta. A gente estudou que o ângulo de meia volta, ele mede 180 graus. Que é esse ângulo aqui, ó, de meia volta. Ele mede 180. Eu expliquei pra vocês, por exemplo, se aqui mede 80, aqui vai medir 100, tá bom? Então, juntos, o ângulo de meia volta sempre tem que valer quanto para 180. Então, se eu tenho uma medida de um ângulo, para encontrar do outro é só fazer 180 menos a medida do lado do ângulo que eu tenho e encontro o outro ângulo. Então, rapidamente, vamos falar aqui. Pessoal, ó, em todo triângulo, a soma das medidas de abertura dos três ângulos internos é igual a 180 graus. O que são ângulos internos? São ângulos que estão dentro do triângulo, estão percebendo? 40, esse ângulo interno mede 40, esse ângulo interno mede 60 e o ângulo interno mede 80. Então, todos os ângulos que estão dentro do triângulo mede, a soma desses três aqui deve medir 180 graus. E o que é o ângulo externo? É o ângulo que vem fora do triângulo, tá? Ele vem fora do triângulo sendo, ó, consecutivo com o ângulo que vem dentro. Ou seja, eles compartilham o mesmo lado, tá vendo? Então, vamos aprender a calcular a medida dos ângulos internos, o que falta, e dos ângulos externos. Então, eu sei que a soma desses três ângulos aqui tem que medir quanto? 180. Vamos ver se esse aqui mede 180. 60 mais 40 mais 80 equivale a quanto? 180 graus. 60 mais 40, 100. 100 mais 80, 180. Então, aqui tá ok. Agora, vamos calcular os ângulos externos, tá? Bem, se vocês perceberem, aqui forma um ângulo de meia volta. O ângulo de meia volta mede 180 graus. Então, se eu fizer 180 menos 80, eu vou encontrar quanto aqui? 100. Então, esse ângulo externo mede quanto, gente? 100 graus. Aqui, ó, eu tenho o ângulo interno medindo 40 e o ângulo externo. Então, eu vou fazer 180, que é a volta toda, a meia volta, menos 40 é quanto? 140. Então, esse ângulo externo mede 140. A mesma lógica eu utilizo para encontrar se eu tenho externo... Eita, ficou ruim aqui. Se eu tenho externo e quero calcular o interno... Se eu tiver o interno, por exemplo, aqui eu tenho 40, eu tenho aqui 140 e quero encontrar agora o ângulo interno. Eu vou fazer do mesmo jeito. 180 menos 140 e vou encontrar 40, que é o que falta. Então, tanto para encontrar o interno ou externo, quando estiverem aqui, ó, compartilhando o mesmo lado, eu faço essa regra que a meia volta é 180. Assim também... Se eu dou pra vocês um triângulo, vamos botar aqui um triângulo retângulo. Aqui mede 90 graus, aqui mede 90, aqui vou botar aqui 40 graus. E eu vou colocar que esse ângulo aqui vai medir X. Aí eu vou pedir pra vocês, encontre o valor do ângulo X, do ângulo que falta. Então, pessoal, se aqui mede 90 e aqui mede quanto? 40. Aí, eu vou somar os dois valores que eu tenho. 90 mais 40, 130. Só que a regra diz o quê? Ó, a regra aqui em cima. Que a soma dos três ângulos internos de um triângulo deve medir 180 graus. Então, eu vou fazer o seguinte. 180 menos 130. Quem souber de cabeça pode. Dá quanto? 50. Então, esse ângulo X aqui mede 50 graus.
Então, para você encontrar a medida de qualquer um dos ângulos internos aqui, é só você somar os ângulos que tem e encontrar o que está faltando. Inclusive, eu vou passar para vocês essas questões. E aí tem isso para você, por exemplo, aqui. Pede para você encontrar o valor de x e desse. Aí você falou, Pro, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, Pro? Vou botar aqui só desse. Como é que eu vou encontrar o valor de x se eu também não tenho um valor desse? Aí o que é que você vai fazer? Pensa pela lógica, você vai encontrar primeiro esse ângulo aqui de meia volta, que é a meia volta, mede 180. Você faz 180 menos 130 é igual a 50. Então, esse ângulo aqui já mede quanto? 50. Então, se eu tenho um de 45 e um de 50, 45 mais 50 é 95. Aí eu faço 180, que é a soma desses três ângulos internos, menos esses dois que eu já tenho, 95. Eu encontro o valor de x medindo 85 graus, tá certo? Então, eu vou passar essas questões para vocês tentarem resolver.